Boa tarde a todos. É com muita felicidade que nós estamos aqui mais uma vez para um trabalho de palestra pública e também recentemente palestra pública e divulgada online pela internet. Hoje nós teremos conosco nossa irmã Raquel, que dará palestra sobre o tema Fracasso e Responsabilidade, do livro Leis Morais da Vida, que é o item 10. Esse livro foi psicografado pelo espírito Joana de Ângeles e escrito pelo Divaldo Pereira Franco, que recebeu de maneira mediúnica os dizeres da nosso espírito amigo Joana de Ângeles. Como do trabalho espírita, nós iremos fazer uma prece de início, teremos a palestra da nossa irmã Rachel, que foi dito, teremos depois aquele momento onde a gente pode interagir, fazer perguntas, comentar algo sobre o tema. E depois desse momento de interação, nós seremos encaminhados à sala de passe para recebermos o passe, que é uma recarga energética, uma recarga para as nossas baterias. Nós sempre lembramos que na sala de passe nós devemos não cruzar os braços, nem cruzar as pernas e manter uma atmosfera mental positiva para colaborar com a recepção e com todo o andamento do trabalho. Depois, na volta, nós faremos a prece de encerramento, se bem que hoje é o contrário, né? A gente encerra, vai para o passe e depois já estamos livres para irmos para casa. O trabalho demora por volta de 50 minutos ao todo. Por volta de 6 horas nós estaremos todos livres. Então, nesse momento, nós vamos cerrar os nossos olhos, respirar tranquilamente, relaxar os nossos músculos, porque nós, nessa sociedade, no planeta com grandes transformações, temos mania, todos nós, de estarmos sempre tensos, preocupados, ansiosos. Nós todos que relaxar, nos conectar com nós mesmos, com a nossa parte superior, e com a nossa parte superior que está ligada com todo o universo. Porque ao mesmo tempo que somos um, somos todos. Como o exemplo de um oceano, onde tem uma gota, existe todo o oceano. Existe o lado individual e o lado completo. Nesse momento, na prece inicial, vamos repetir a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois vosso é o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Graças a Deus. Agora com vocês, como foi dito, nossa irmã Raquel. Gente, boa tarde a todos, mais uma vez. Fracasso e responsabilidade. Interessante que, quando eu li esse título, eu achei um título muito forte. Hoje, o Márcio me perguntando também qual era o título da palestra, falei para ele, ele também achou muito forte. Realmente é de impacto, né? Fracasso e responsabilidade. Duas coisas que estão tão interligadas, mas às vezes nós fazemos questão de separá-las da seguinte forma. O fracasso é meu, mas a responsabilidade é do outro. Eu fracassei porque não me deram as condições necessárias para que eu vencesse. Eu fracassei porque o fulano se colocou no meu caminho e me atrapalhou. E eu não consegui chegar ao fim da minha jornada. Até onde isso é real? Muitas vezes nós sabemos que nós somos impelidos a pensar dessa forma. Porque se nós formos olhar a situação a grosso modo, dá a impressão de que nós realmente não colaboramos para o nosso fracasso. Que o fracasso ocorreu devido a intervenções exteriores. Mas será que essas intervenções, esses obstáculos que nós chamamos assim, quando ocorrem no nosso caminho,
serão testes, não serão talvez provas para que nós possamos chegar até o final da jornada com um aprendizado maior, com uma carga mais positiva e mais amadurecida no nosso conteúdo? Nós não pensamos dessa forma. Porque nós não gostamos, na verdade, de nos esforçarmos muito. Nós ainda temos aquela tendência a gostarmos de tudo que nos vem muito fácil, né? Nós gostamos de receber o pacote prontinho, de preferência até desembrulhado, para que nós não precisemos ter esforço nenhum para pensar em cima do que fazer. Isso não é só natural da nossa condição espiritual. Atualmente, é uma condição também social, é uma condição do presente. Nós temos todos uma vida um tanto atribulada, nós nos estressamos com facilidade, nós nos desgastamos com muito pouco. E o que acontece? Acontece que nós vamos em busca de facilidades. Então, quanto mais fácil for a coisa, melhor para nós. A prova disso é que a ciência e a tecnologia nos favorece muito em relação a isso. E nós adoramos. Nós adoramos. Quem não gosta hoje em dia de lidar com o seu celular, o seu computador, o seu micro-ondas, enfim, né? Todo. Carros de última geração, onde você só precisa sentar nele e apertar um botãozinho, que ele faz tudo sozinho. Que beleza, isso é bom. Mas, em contrapartida, isso obriga as nossas mentes a serem mais ágeis. Por quê? Porque nós não estamos tendo que gastar o nosso tempo com essas coisas que a tecnologia já coloca a nosso dispor. Então, nós temos mais tempo para estudar, nós temos mais tempo para raciocinarmos, para colocar a nossa mente em exercício. Quer dizer, tudo na natureza é colocado de uma forma sábia. Se Deus está nos dando todas essas facilidades para a vida moderna, algum motivo tem. Né? E nós entendemos que é a oportunidade que nós estamos tendo de nos exercitarmos mais mentalmente, moralmente, emocionalmente. E o que está acontecendo? A gente faz isso? Faz. Só que nós metemos os pés pelas mãos, porque nós não temos muita organização nesse sentido. A gente embola o meio de campo, a gente, acaba fazendo tudo errado. Tudo errado. Por quê? Porque nós estamos habituados. É questão de hábito, é questão de organização. Vamos passar a nos organizarmos de uma forma diferente. Essa seria a maneira correta de pensarmos. Se o dia tem 24 horas, com certeza é porque é o suficiente para nós. Não precisa de mais. Então, nós temos que ajeitar a nossa vida dentro dessas 24 horas. É que nós queremos fazer com que o nosso tempo renda como se o dia tivesse 30 horas. E não é assim que funciona. É onde a gente acaba se esgotando, física e mentalmente. Nós não respeitamos esse tempo que Deus nos dá. Olha que beleza, Ele nos dá de graça esse tempo. Não é pouco 24 horas, não é pouco. É uma carga horária, né, que dá para a gente dividir muito bem no nosso dia. Mas nós fazemos questão de mais, para ver se a gente dá conta do recado. E, às vezes, mesmo dentro do conhecimento, do estudo do Espiritismo, nós continuamos pensando assim. Por quê? Porque o que o Espiritismo nos convida? O que ele nos cobra, de uma certa forma? Estudo, conhecimento, autoconhecimento, para que possamos ser pessoas melhores. E nós colocamos isso na cabeça de uma forma assim, que pressiona a nossa mente. Então, nós queremos essa melhoria, esse progresso, essa evolução, sabe? Porque eu, como espírito, eu preciso evoluir. Eu preciso aprender. Se eu não fizer agora, nossa, eu vou deixar para depois? Tá, tudo bem, é um consolo, a gente sabe disso. Mas a gente não quer. Nós queremos agora. É onde a gente não dá o famoso tempo ao tempo. Nós acabamos nos abarulhando de coisas, e mais coisas, e é onde
acontecem o quê? Os fracassos, porque nós não damos conta de tudo. E isso é uma coisa natural. Como é natural nós não darmos conta de tudo aquilo que nós queremos fazer? Sabe? Então, nós não temos ainda essa disciplina, essa organização com sensatez, com bom senso. A impressão que dá perante a sociedade é que nós estamos encostando o corpo. Ah, não, mas se fulano faz 10 mil coisas por dia, por que eu tenho que fazer só 5 mil? Ele consegue 10, eu tenho que conseguir 10 também. Só que nós somos individualidades. Cada um tem um ritmo. E isso está na nossa parte física, está na nossa parte mental, está na nossa dinâmica de vida, no nosso dia a dia, no modo como nós levamos a nossa vida. Então, nós não podemos fazer esse tipo de comparação. Cada um é cada um nesse sentido. É lógico que nós não vamos ser extremistas também, ao ponto de cruzarmos os braços e não fazer mais nada. Ah, então eu vim essa encarnação para descansar. Né? Também isso não existe, por quê? Porque o nosso pensamento não para. E a partir do momento que ele não para, nós acolhemos ideias, acolhemos pensamentos externos, temos inspirações para fazermos isto ou aquilo. Basta que nós sejamos sensatos para ver até onde nós podemos dar conta disso ou daquilo. Não adianta nós querermos fazer só para mostrar para o outro, mostrar para a sociedade que nós somos capazes. Não. Nós temos que dar conta, prestar contas a Deus e à nossa própria consciência. Não adianta. Não adianta nós querermos fazer além daquilo que a nossa mente e que o nosso íntimo comporta. Essa semana, lendo um trecho de um livro do Augusto Cury, ele diz uma coisa muito interessante. Como psiquiatra, hein? Ele fala que o ser humano ocupa muito a mente com coisas desnecessárias. Aí a pessoa para quem ele estava dizendo isso pergunta, mas como assim? Eu sempre ouvi dizer que conhecimento não ocupa espaço. Ele falou, tudo bem, conhecimento não ocupa espaço, desde que você vai fazer uso dele. O que adianta para uma pessoa, vamos supor, ele deu um exemplo assim, né, que não tem nada a ver. O que adianta uma pessoa que trabalha na área de direito, só um exemplo, começar, de repente, a querer entender de veterinária? Será que ele vai fazer algum uso disso? Não, o máximo que ele precisava saber é como cuidar do cachorrinho, do gatinho, do passarinho que ele tem em casa. Mas para que ele vai estudar veterinária? Que é uma coisa tão complexa, que ele vai ter que despender de tempo, raciocínio, sendo que a área dele é o direito. É onde ele realmente gosta de atuar, é onde ele ganha o pão nosso de cada dia, é onde ele... Só para mostrar para o outro que ele é capaz. Aí chega-se à conclusão, essa outra criatura que estava conversando com ele, chega à conclusão que é verdade. É para mostrar para o outro que ele é capaz. E nós fazemos muito esse tipo de coisa. Nós queremos ocupar nossa mente, às vezes, com coisa que nem nos interessa. Mas é porque alguém falou que determinado assunto é interessante, e nós, para não ficarmos por baixo, nós vamos procurar nos inteirarmos do assunto, para que a gente possa estar na altura daquela pessoa. Gente, nós não precisamos estar à altura do conhecimento de ninguém em termos de igualdade, mas em termos de nível, de qualidade. Ou melhor, nós não precisamos querer saber o que o outro também sabe, mas nós podemos procurar saber uma outra coisa que ele também não sabe, mas no mesmo nível de conhecimento que ele tem. Isso sabe o que se chama? E sabe o que irá acontecer? Troca. Isso é que vai haver, é aí que vai haver a troca de conhecimento. Poxa, se eu conheço muito bem um determinado assunto, com certeza eu não conheço outros. Eu conheço um, muito bem, um ou dois no máximo, sei lá. Outro eu não conheço. Mas eu conheço alguém que sabe desse outro, mas que não sabe o que eu sei. Então, a gente vai trocar informações. Na verdade, os relacionamentos humanos deveriam ser assim. Que aí ninguém se estressaria, ninguém ficaria com a mente desgastada, e haveria sempre uma troca de informação.
Por quê? À medida que nós passamos adiante aquilo que nós sabemos, a carga energética que a gente transporta nisso é muito grande. É como se esvaziasse um pouco o nosso interior e desse um espaço para que coubesse outras coisas. É dessa forma que funciona. É dessa forma. Agora, o que adianta egoisticamente nós irmos adquirindo conhecimento também e não passarmos adiante de forma alguma? Nem de forma verbal, nem na ação. Não adianta nada. Porque vai se criar um problema muito sério, inclusive físico. Fisicamente nós vamos ter problemas por causa disso. Vocês já perceberam que aquelas criaturas, né, as chamadas enciclopédias ambulantes, né, criaturas que têm muito conhecimento, muito, 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 mas que são antissociais, são aquelas criaturas que não partilham isso com ninguém, como elas acabam ficando? Solitárias, geralmente, e guardando todo aquele conhecimento só para elas. Ah, mas aí nós podemos pensar assim, mas o espírito não guarda isso para ele? Não é bom? É lógico que é bom, é ótimo. Nós somos um arquivo, nós vamos guardando tudo que nós aprendemos. Mas uma hora você tem que colocar em prática e divulgar. Pode não ser nessa, mas como já faz parte de você, numa outra vida você tem que dar andamento nisso tudo que você arrecadou, que você adquiriu. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Porque senão, seremos os fortes candidatos aos fracassos. Fracassos de todas as espécies. E do que vai adiantar isso? Não é isso que os nossos superiores, que Deus Pai nos cobra. Gente, não é isso. Sabe, ele nos cobra a evolução, mas dentro do aprendizado. Nós temos que evoluir, sim, mas aprendendo. A evolução é consequência do aprendizado. Eu aprendi, por isso eu progredi, por isso eu evoluí. Não é o contrário. Eu não evoluo para depois aprender, não. Obviamente, não é assim. Então, como é que eu aprendo? Lendo, conhecendo, através de textos, através do que eu vou guardando? Eu não vou agindo em cima daquilo, nem vou passando adiante? Não aprendi nada. Então, eu não aprendi. Porque, segundo os ensinamentos cristãos, Jesus, nosso exemplo, era o maior divulgador de todo e qualquer conhecimento em termos de relações humanas, relações sociais. Jesus veio nos dar essa aula, esse exemplo. O seu objetivo era fazer com que nós, seres humanos, aqui da Terra ainda, seus irmãos, começássemos a aprender, a convivermos uns com os outros. Se nós pegarmos o Evangelho, está lá da primeira à última lição. São lições de convivência, é um manual de convivência para o dia a dia. Jesus era amplamente social nesse contexto. E ele ensina que a melhor maneira de nós fazermos isso é aprendendo e passando adiante o que nós aprendemos. Mas nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós, eu digo nós, não a nível de Jesus, mas nós, no nosso próprio, na nossa própria condição de momento, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque nós gostamos muito de sermos o dono da verdade. Nós precisamos ter muito cuidado ao passar alguma informação e algum conhecimento adiante. Por isso, que uma das práticas maiores para isso, para que não atinjamos o fracasso e possamos agir com responsabilidade, é a prática da humildade. Uma coisa tão difícil para nós. É dificílima. Ainda ontem, conversando com uma pessoa, é muito interessante, né, quando nós conversamos com alguém que não é espírita, a maneira como eles nos veem. É engraçado, porque nós também pegamos isso como um aprendizado, né, como uma análise. Poxa, será que eu estou agindo assim? Bom, se eu não estou, tem alguém agindo, porque essa pessoa viu, né, é leiga no assunto tudo, e viu isso acontecer. É uma pessoa que ela tá muito curiosa em termos de doutrina espírita. Ela não se diz espírita ainda, mas visita algumas casas, ouve palestras, procura ler alguma coisa. Mas como ela atua na área da psicologia, ela presta muito atenção no comportamento das pessoas. E ela veio me fazer uma indagação muito curiosa. Falou assim, olha, o espírita,
pelo que eu estou percebendo, ele tem como base a prática da humildade. Estou errada? Não, de forma alguma. Então, o Espiritismo fala muito na humildade. E na sua prática, temos que ser humildes. Ela falou, mas o que eu menos vejo é espírita humilde. Estou errada? Falei para ela, infelizmente, não. Você está certa. Você está certa. Falei, eu falo isso porque eu convivo no meio. Sem querer menosprezar ninguém, gente. Mas tem uma explicação para isso. Nós acabamos sendo... Nós somos presas dessa armadilha por uma questão lógica. Aquilo que nós dissemos no início da palestra. O que o Espiritismo nos obriga? A estudar, a conhecer. A partir do momento que nós nos achamos conhecedores de alguma coisa, a nossa vaidade não deixa por menos. Ela vai lá em cima. E nós passamos a ter, às vezes, atitudes inconscientes, demonstrando essa vaidade e esse orgulho. É inconsciente, gente. Até que alguém venha e nos dê um toque, né? Ou a própria vida faz a gente dar uma derrapada, fica na sua, se coloque no seu lugar, porque você já está passando dos limites. Mas o que acontece? É a nossa condição ainda. Nós temos essa tendência. Então, nós temos que pegar esse aprendizado que nós somos obrigados, de uma certa forma, obrigados no bom sentido, né? A ter e fazer dele um exercício da humildade. Gente, se nós temos em Cristo, nós temos em Kardec, nossos exemplos, está aí. Qual é o modelo a seguir? São eles, não é? Kardec era de um cabedal de conhecimento extraordinário, esplendoroso, mas ele era humilde. Ele era humilde. Ele exercia todo o conhecimento que ele tinha, não na área doutrinária, não, porque isso veio por último na vida dele. Mas ele era doutor nas ciências, de um modo geral, e ele exercia esse conhecimento todo de uma forma fraterna. Ele gostava de ensinar, ele gostava de passar adiante. Ele não ficava fazendo grandes prodígios do seu conhecimento. Ao contrário, ele era reconhecido pelo que ele passava adiante, pelo que ele passava para os seus alunos, pelo que ele escrevia em seus livros didáticos, pelo que as escolas parisienses, na época, seguiam com a sua metodologia de ensino. Ele ficou simplesmente famoso por causa disso, não foi por causa do Espiritismo. Mas com o cabedal de intelectualidade que ele tinha, com a facilidade de entendimento e de raciocínio, e nós sabemos que foi por isso que ele codificou a doutrina espírita, ele tinha esse amor ao ensinamento, ao aprendizado. E junto com ele veio a humildade. Porque se assim não fosse, ele não teria sido o nosso Kardec. Então, é esse o exemplo que nós temos a seguir. Meu Deus, nós conhecemos tão pouco ainda. Nós estamos começando a descortinar alguma coisa para vivermos melhor. Espera aí. A vida é tão ampla, o Espiritismo é tão novo. Ele é tão novo, ele nasceu no final do século retrasado. Calma. Vamos com calma. Quantas encarnações será que cada um de nós teve dentro do Espiritismo? 1, 2, no máximo. Não é? Por aí. E nós achamos, às vezes, que sabemos tudo. Não é? Queremos ensinar a doutrina de uma forma assim, como se fôssemos os seus verdadeiros representantes. Onde que está a humildade dentro disso? Então, nós temos aqui saber o nosso lugar dentro disso. Porque a responsabilidade é muito grande nessa forma de ação. E a condução ao fracasso é maior ainda. Olha o equilíbrio. Aí nós vamos lembrar de Emmanuel, né? Que nos fala tanto do equilíbrio. Emmanuel, mestre em nos ensinar a técnica do equilíbrio, quando ele diz, lembre-se sempre do pássaro, que não alça voos se não tiver as duas asas em equilíbrio. Que asas são essas? O amor e a sabedoria. Não adianta querermos ter mais uma coisa sem ter a outra. E saber usar as duas. Equilíbrio é uma coisa muito difícil, mas é uma coisa que tem que ser exercitada.
Porque através dele, nós vamos conhecer a humildade. Por quê? Porque nós não vamos nos exaltar nem no campo do amor, nem no campo da sabedoria. Nós vamos saber equilibrar. Porque nós não estamos lá em cima em nenhum desses patamares, gente. É lógico que nós já saímos do primitivismo. Graças a Deus, já saímos. Não é? Não foi mérito, não foi mágica, foi conquista. Nós fomos caminhando, caminhando e chegamos aqui, aonde nós estamos. Naquela intenção de abrirmos cada vez mais a nossa mente, o nosso coração, para podermos evoluir. Mas a gente só evolui praticando aquilo que aprende. Olha que coisa bárbara, né? Ah, mas como é que eu vou aprender? Ah, ou melhor, não, eu estou praticando. Eu vou no centro espírita, lá eu vou quase todo dia no centro. Eu estou praticando. Ah, mas praticar dentro do centro. Quanto tempo você fica no centro espírita? 1 hora? 2? E na sua casa? E no seu trabalho? Quanto tempo você fica? Então é lá. É lá que está a prática da coisa. A vida age conosco, assim como Deus Pai o age. Quando nós encarnamos para quê? Não é para colocarmos à prova o aprendizado que tivemos como espírito, tanto faz encarnado como desencarnado, nós aprendemos. Nós não paramos nunca de aprender. Só que nós precisamos de um corpo físico para colocar em aprendizado tudo aquilo que aprendemos. Assim é a nossa vida cotidiana. A gente vem ao centro para repor energias, para receber um passe, para receber uma vibração, para fazermos as vibrações, para aprendermos através da aula, para aprendermos através da palestra. Mas onde que nós vamos colocar tudo isso em prática? É a partir do momento que nós colocamos o pé dessa porta para fora. É ali na rua, é no nosso ambiente de trabalho, é na nossa casa. Então não adianta chegar em casa, fechar a porta. Ah, o que eu aprendi no centro ficou lá atrás. O centro é o centro. Eu já ouvi isso. Tá, o que está no centro, está no centro. Mas espera aí, então você não aprendeu nada. Porque o que você foi buscar lá no centro tem que fazer parte de você. Tem que se integrar ao seu íntimo, ao seu modo de ser. Tem que ser você. Senão não está adiantando nada. Não é? Nós temos que pegar cada palavra que nós ouvimos, cada texto que nós lemos, como um conta-gota, acrescentando aquela gotinha, porque é um conta-gota mesmo, uma gotinha de aprendizado. E com isso nós vamos inundando o nosso oceano interior. E é isso que vai fazer com que a gente crie cada vez mais responsabilidades, não deixando que o outro assuma a responsabilidade de um fracasso que não é dele, mas é nosso. Se nós nos propomos, no início de uma vida carnal, a chegarmos a determinado ponto e por qualquer motivo nós não chegamos, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e foi por nossa causa que aconteceu. Ou nós desviamos da estrada principal, nós resolvemos ir por um atalho e demorou muito, nós não chegamos a tempo. Ou houve um incidente de percurso que nós mesmos criamos devido ao nosso modo de ser, ao nosso pensamento, a uma atitude mal pensada. Pronto, está lá. Aí nós vamos sentir fracasso enorme. Não, porque esse sentimento de derrota não vai nos ajudar em nada como espíritos. Nós temos que entender que não somos perfeitos. Se não conseguimos dessa vez, nós vamos conseguir um dia. Depois a gente consegue. Não tem problema. É como repetir de ano na escola. Não consegui agora, mas vou conseguir depois. Nós somos assim. As nossas reencarnações também se repetem. Não vamos nos iludir pensando que não. Ah, mas de repente os nossos superiores vão chegar até nós e falar, você vai ter a mesma encarnação, você vai vir igualzinho ao que você era, com tudo. Mas como? Faltou uma coisa. E só daquele jeitinho que você veio, é que você vai conseguir. Então você vai ter que voltar de novo naquela mesma situação. Até aprender. Até aprender. E isso é comum. Mais normal do que nós imaginamos. Eu costumo dizer que é como o exercício de matemática, né? A famosa tabuada. Enquanto você não aprende tabuada, você não vai jamais passar da tabuada do 4 para a tabuada do 5, enquanto você não aprender aquela.
E nós, como espíritos, somos assim. Você tem que aprender isso aqui. Enquanto não aprender, você não pode dar um passo adiante. Mas por quê? Porque vai complicar a sua vida. Aquela coisa de atulhar a mente com outra coisa, que você nem aprendeu uma coisa, você já quer aprender outra. Calma, vamos com calma. Nós temos uma coisa chamada eternidade. Mas essa eternidade também não deve nos servir de acomodação. Olha que coisa interessante. Olha o equilíbrio entrando novamente aí. Temos que ter tranquilidade, mas não acomodação. É diferente. Conhecer o nosso ritmo é o ideal para agirmos com essa tranquilidade que nós precisamos, sem nos acomodarmos. É difícil, não? É complicado tudo isso, não é fácil. Mas não é impossível. Não é impossível. É só nós darmos um tempo para nós mesmos. Que todo mundo precisa desse tempo, gente. É aquele tempo de refazimento, de repensar, de meditar em cima de algumas coisas que estão necessitando. Afinal, nós somos responsáveis por nós, pela nossa individualidade, pelo nosso crescimento. Ninguém vai fazer isso para nós. Nós podemos ter ajuda. A ajuda é fundamental. Ninguém vive sozinho. Agora, esperar que o outro faça, nós não podemos nem esperar e nem dar ao outro para fazer. Uma que se nós formos esperar, nós podemos nos decepcionar, que o outro não vai fazer. E segunda que, se o outro fizer, nós não vamos ter aprendido nada. E sabe o que vai acontecer? Vamos ter que fazer a lição de novo. E sozinhos. Então, o ideal é nos esforçarmos, errando, caindo, levantando, pedindo ajuda, mas fazermos por nós, no nosso tempo certo, no nosso conhecimento dos nossos próprios limites, tentando não errar, mas o erro vai acontecer. Não tem importância. Somos normais. Normais. Não somos mais do que ninguém. Então, e é dentro dessa massa, não é, que tem como Pai nosso Deus divino, que nós vamos caminhando. Sabe? É através da sua orientação, através da sua guia. E nós vamos chegar. Gente, cada um é cada um. Não é? Dentro dos seus fracassos e responsabilidades. Aquele momento que nós dissemos que nós podemos interagir, fazer perguntas, comentar sobre alguma coisa relacionada ao tema. Calma, um de cada vez, um de cada vez. Aquela que você contou da sua amiga sobre a humildade, eu fiquei pensando assim que a humildade é uma virtude, né? Ela não é uma questão espírita, ela começa mais acima, cristã. E sim, é uma virtude. Como a maioria das religiões também descendem do cristianismo, é uma coisa que possa se cobrar da maioria das religiões também, né? A gente tem essa mania de falar, você é espírita, mas o que isso não é isso e aquilo? Então, assim, não é só o espírita, é a maioria das religiões, né, que também, sim, todo cristão, acontece, né? E algumas outras que também não descendem do cristianismo, de outras vertentes, né? Então, não, com certeza. Não, você está certíssimo, só que tem um porém. O espírita, ele propaga muito essa questão da humildade e explica ainda, né? Não menosprezando outra religião de forma alguma, que também pregam a humildade, mas talvez com esse diferencial, sem a explicação. O espírita, ele explica o porquê que tem que ser humilde. Te dá até técnicas de como ser, mas e a ação? Onde é que entra? É nesse sentido, sabe, que o espírita é mais cobrado. Não é só isso, não é só da humildade, a gente sabe.
é de muitas outras coisas, mas é por causa disso. Porque como o espírita, ele fala racionalmente a respeito das coisas, quer dizer, ele tem a técnica, é como se ele tivesse a receita, é como... Então, é lógico que a postura do espírita, ela é muito mais cobrada socialmente. E hoje em dia, é muito mais do que antes. Porque o espiritismo hoje é aberto, ele é bem aceito, mas, em contrapartida, o espírita também é muito visado por causa disso. Muito. Hoje em dia, diferentemente de outros tempos, que não se conhecia o espiritismo. Hoje em dia, até quem não é, conhece. Sabe pelo menos o que o espírita prega, os livros espíritas estão aí, já ouviu uma palestra, já sabe pelo menos o que é um passe, a maioria das pessoas sabem. Então, é uma cobrança nesse sentido. Mas para nós é bom, a gente tem que levar isso para o lado positivo. Sabe? Porque é sinal que você tem que fazer. Não, e também assim entender como essa pessoa deve ter colocado, essa falta, vamos dizer assim, né, de humildade, ela talvez não queira ter relacionado com arrogância. Não, né? não. Ela não relacionou com isso. Não. E uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa até que trabalhava comigo, e ela disse assim, você é espírita? Eu falei, sou. Ela falou assim, eu conheço algumas pessoas espíritas, até que vocês são bons. Até que. Eu achei aquilo assim bem interessante, fiquei analisando, né? Não questionei, mas eu fiquei analisando por que ela usou aquele até que. Até que. E depois, em outras conversas, aí eu fiquei sabendo o porquê daquilo. Quer dizer, ela vinha de uma outra religião que não tinha uma base como a nossa tem de querer ajudar o próximo. Exatamente. E colocar a mão na massa. E é essa diferença que a gente vê entre as outras religiões. Existem religiões que são maravilhosas para quem está ali dentro, para quem está no seu templo, para quem faz parte daquela massa. Uhum. Mas saiu daquele convívio, né, eles não conseguem estender para mais ninguém. Então, a escola deles, só eles frequentam. Os passeios e outras coisas mais, né? Então, de repente, convivendo com religiões que ajam, né, desta maneira, então, na simplicidade dela, ela buscou essa frase, né? Até que vocês são bons. Que vocês são. Por quê? Pelo fato, né, de querer estender a caridade para pessoas que a gente não conhece. Quer dizer, você oferecer alguma coisa para alguém sem querer nada em troca, sem querer... sei lá, receber mesmo algo para você. O carinho, o sorriso, não precisa ser nem algo material, né? Então, eu achei interessante essa colocação que ela fez. Não, muito interessante. Eu, pegando o gancho do que você falou, Renata, é muito interessante mesmo, porque eu me lembrei que uma vez também eu fui interpelada, vamos dizer assim, por uma pessoa que chegou e falou assim, olha, eu peguei aquele evangelho segundo o Espiritismo que você me deu, eu passei adiante, eu dei para uma outra pessoa, não fiquei com ele na minha casa, não. Mas por quê? Não, eu pensei bem, aquilo lá a gente pega para ler, nossa, mas é muita cobrança, eu vou ter um trabalho imenso, eu não quero não, eu quero continuar como eu estou. É a vontade de cada um, sabe, você não pode falar, enquanto o outro uma vez me falou assim, também não quero ser espírita. Porque pelo que eu conheço do espírita, vocês precisam saber aplicar passe, precisam saber falar lá na frente, não sei o quê. Eu não tenho esse dom, essa facilidade. Eu também não quero. Gente, pelo amor de Deus, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É isso tudo que você falou. É uma questão de postura. Postura, não precisa... Nem todo espírita vai aplicar um passe. Nem todo espírita vem fazer uma palestra ou dar uma aula. Não é nada disso, é questão de comportamento, posicionamento perante a vida, que é o cristianismo puro. É a questão da humildade, do perdão, do amor ao próximo, todas aquelas máximas assim, dificílimas, super difíceis. A gente, dentro da doutrina, a gente procura entender o porquê disso. Aliás, o Espiritismo tem essa grande... diferença. Por que eu tenho que ser assim? Por quê? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que amar? Por que eu tenho que ser humilde? Porque o Espiritismo te dá essa explicação. Por que você tem que fazer? É aí que entra o nosso exercício, aí é que entra a dificuldade, né? Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu saio dessa? Porque é muito fácil você ouvir o líder da sua religião falar
E é como você falou, e você fica ali, quietinha, e todo mundo que está ali ouvindo faz parte daquela massa e vai ficar ali. Entendeu a coisa? Mas e praticar lá fora, como é que fica? Não é? Sendo que dentro da doutrina espírita, qualquer um de nós tem essa igualdade, esse potencial. É a questão do fazer uma palestra, ou divulgar, ou dar uma aula, sei lá. Todo mundo pode. Eu costumo dizer que todo mundo pode. Tá? Não é? Bastou não ter muita timidez, pode. Ué, conhecimento. Tem muitos que ficam ali quietinho, sentadinho, bonitinho, mas conhece muito, dá de 10-0 em quem está aqui na frente falando. Mas não tem aquela, né? Mas pratica de outra forma. Não é egoísta, não é por isso que ele está sendo egoísta. É que ele não tem, nesta vida, essa tarefa de vir expor a doutrina, que é de uma responsabilidade muito grande. Mas ele age, ele tem que agir, talvez seja mais difícil ainda. Porque uma coisa é você chegar aqui e falar. Ninguém sabe se você está fazendo ou não. Deveríamos estar, é lógico. Não é? Faz parte de todo esse, como é que é? O dom de persuadir, de convencer, tem que fazer parte. Mas muitas vezes aquele que está ali quietinho, bonitinho, ele não está divulgando da boca para fora, mas ele está agindo. Mas ele está ligado mentalmente. Então, isso ele está agindo. Isso faz a diferença. A ligação que ele está mental, entendeu? É, aquela coisa, né, Lê? É tão fácil falar, né? Falar, às vezes, é muito fácil. Tá? Então, nós temos uma grande responsabilidade, é lógico. Cada um de nós na Terra, gente, eu não estou falando de espírita. Cada um de nós na Terra tem uma responsabilidade muito grande perante o planeta, perante Deus, perante o universo. E perante essa mudança que está acontecendo, às vezes eu sempre falo, você vê uma foto de 1960, de 1970, dá uma olhada numa revista antiga, vê, e olha para a sociedade, é outro planeta, estamos em outro planeta, é impressionante. Dizem que as grandes mudanças que ia destruir todo o planeta não aconteceram. Olha a foto de 1960, 1970, ou um programa de televisão, e olha agora, olha os jovens no metrô, é outro mundo. É outro mundo. É diferente, gente. Isso faz parte da evolução. Não é? Outra cabeça, são ideias novas chegando, ideias novas sendo colocadas em prática. Isso é evolução. É evolução. Então, o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, se você imagina que você vai para uma nova casa e você tem que quebrar algumas coisas e fazer a mudança. Enquanto está na mudança, é péssimo, né? Porque está tudo bagunçado, a casa fica meio no antigo, meio no novo, você está no meio. A gente está, infelizmente, nesse momento. E os mais velhos têm que puxar o barco. E é esse exemplo aí que faz que nós vamos dizer como é que se faz e tentar dar um exemplo, não para ser vaidoso, porque ela tinha falado que você querer ser bonitinho, vou fazer assim porque eu quero ser bonitinho, ou porque eu vou mostrar para alguém da família. Não, isso é vaidade. Tem que vai te fazer bem? Então eu vou. Para você. Né? Vai ser legal. Então, porque você, quando você está no seu, até roubei a palavra, desculpa, quando você está no seu estado legal, você está afim de fazer aquilo, você está bem. Quando você está bem, você não precisa fazer grandes esforços, a coisa acontece bem. Agora, quando você vai, por causa de vaidade, uma coisa, um esforço anormal, alguma coisa que não está no seu natural, aí a energia já não pode ficar tão boa. E se a energia não ficar boa nessa fase, é uma sucessão atrás da outra de problemas. Mas eu não quero nem falar tanto, eu queria só complementar um negocinho que ela falou que é muito legal, eu escutei uma vez e realmente me marcou. Minha mãe é católica, né? E católica aquelas que é na igreja, né? Domingo, tal, não sei o quê. Legal. E aí ela queria parar de fumar. Eu falei, vai na federação que tem uma palestra lá, Federação Espírita, que tem uma palestra de sábado, acho que era 1 hora, sobre antitabagismo e tal, e é de graça, né? Aí consegui convencer ela de ir, e ela foi algumas vezes. Aí ela chegou uma vez pra mim, né? E minha mãe daqueles, cabeça antiga, diferente e tal, né? Aí ela falou, nossa, isso que é caridade. Tava lá um médico, ela comentou uma vez, tava lá um médico, você vê que o cara tem posses, podia estar no sítio dele,
viajando no hotel, podia estar com a família, e não, ele está num sábado lá, dando uma palestra, ensinando, e ela falou, nossa, isso que é caridade. Ou seja, não que ela não fale que a Igreja Católica faça caridade, mas você vê como um exemplo marcou, e ela falou, eu falei, plim, eu falei, puxa, olha que legal, né? Legal, né? Então você vê que, como ela falou, como você falou, É doação. né? E o legal do Espiritismo é que é de graça, né? Isso que é muito bacana, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Tá vendo? Mas como a questão é de cada um, a individualidade, como uns agem e como outros entendem. Então é tudo muito relativo nessa questão. Nós temos que ter a mesma base, isso sim, mas a questão da ação, ela é muito relativa. E do pensamento do outro é muito relativo também. Por isso que tem que pegar fundo, é na nossa responsabilidade. Nossa questão de consciência, individualidade, é que vai falar mais alto. Né? É nisso que a gente vai comprovar o nosso aprendizado. Gente, uma boa tarde a todos. Tenhamos uma boa semana, se Deus quiser. Então agora nós vamos convocar algum voluntário para fazer as vibrações. Quem se candidata, ela faz. E já faz também a prece de encerramento. Queridos irmãos, vamos então aproveitar esse momento em que nós podemos doar aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso amor. Então nós vamos doar o amor que nós estamos sentindo neste momento, que é grandioso, para todas as pessoas necessitadas, aquelas que estão desabrigadas, que não têm mais as suas casas, aquelas que nunca tiveram, que moram nas ruas, que disputam os lugares nas calçadas. Vamos vibrar, irmãos, por todos aqueles que estão privados da liberdade, nos presídios, nas fundações casa, por aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma família e estão nos orfanatos, esperando um pai, uma mãe, que possam modificar a sua vida. Vamos vibrar por todos os idosos que estão esquecidos nos asilos, que eles possam encontrar uma pessoa amiga, que leve até eles um gesto de carinho, para que eles possam relembrar que um dia tiveram família. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão nos hospitais, por todos os nossos entes queridos desencarnados, pelos nossos amigos, pelos nossos ambientes de trabalho, e pedir licença para vibrar por nós mesmos e por todos os trabalhadores aqui da casa, encarnados e desencarnados. E envolvidos neste momento de paz e de amor, nós vamos pedindo permissão para o plano espiritual, para darmos por encerrado o trabalho desta tarde, esta parte, passando para os passes, e que nós todos possamos sair daqui melhores do que chegamos e possamos colocar em prática tudo aquilo que foi aprendido na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.